Estamos ao vivo. Oi, gente. Faltando 1 segundo pra abrir aqui, eu falei, esqueci a água. Aí a gente entrou na live dando risada. Eu assim, esqueci Mas a são água. só 20 minutos, né, amor? São só 20 minutos. Só Gente, o 20 tema de minutinhos. hoje é procrastinação. Será que eles sabem o que é? Todo mundo sabe o que é, gente? Procrastinação? É você ter o hábito de adiar as coisas, mas nós já vamos falar sobre isso. Então se prepare que hoje nós vamos falar sobre a procrastinação, como ela pode surgir, o que a psicologia fala sobre isso, como vencer a procrastinação e o que isso pode causar no casamento de pessoas que são procrastinadoras. Esse é o principal intuito da live de hoje, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo bem? Vendo bem a gente? A Tudo paz bem? do Senhor. Muito Seguir bom. Jesus 2021. Joia. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, mais uma live, mais um dia que nós estamos aqui com vocês e vamos falar desse assunto que é tão importante, gente. Antes de falar o conceito, nós vamos falar um apelido, vai? Procrastinar, empurrar as coisas com a barriga, tá? Seria mais ou menos isso daí, a gente vai esmiuçar o conceito dele, mas eu queria saber antes se tem alguém aqui que tem essa mania e esse costume de ir empurrando as coisas com a barriga até o último limite, até o limite da honra. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí que é procrastinador? Vou contar um segredo pra vocês, mas eu peço realmente descrição. Numa live de Instagram, ela quer descrição. Na internet, gente, eu sou um pouco procrastinadora. Né, meu amor? É verdade. Eu não posso mentir, né? É verdade. Tenho lutado contra, já melhorei muito, mas eu vim com esse defeito de fábrica. E é um negócio que é feio, é chato, é ruim e gera prejuízos. Gente, o que é a procrastinação? É a decisão intencional de adiar algo importante sem motivos para fazer algo menos importante. Então, você adia uma coisa que é muito importante, você vai adiando, não tem motivo para aquilo, em prol de coisas que são irrelevantes para a sua vida. Então, o conceito em si é esse. Então, assim, às vezes tem uma coisa muito importante para você resolver. Eu tenho que pagar aquela conta, ou eu tenho que fazer tal tarefa. E você vai empurrando. Às vezes você tem um lapso temporal para resolver aquilo de, 15 dias. Vou dar um exemplo aqui. Só que você vai empurrando, você vai empurrando. Quando chega no dia anterior ao fato... Aí você encara. Aí você encara para fazer. Só que aí, quando você para analisar, você vai fazer com uma qualidade totalmente ruim, diferente do que você faria com um tempo hábil. Mais estressada, mais preocupada, mais afobada. Então você imagina a qualidade que vai sair isso. E isso é a procrastinação. Ocorre tanto com atividades complexas como com atividades mais simples, mas na grande maioria das vezes com atividades complexas. E como que pode surgir a procrastinação? Geralmente a procrastinação ela vai surgir ou porque a pessoa é muito perfeccionista. Então, como ela é muito perfeccionista, ela vai empurrando com a barriga porque ela acha que ela não consegue fazer a altura do que tem que ser feito. Então ela prefere ir empurrando, adiando aquilo lá, deixando de encarar de frente o que ela precisa fazer por causa do seu perfeccionismo. E aí a gente tem uma frase bem interessante que a gente usa muito, né? Sim. Que a gente aprendeu a usar e tomou ali pra nossa vida essa frase, que é o feito é melhor do que o perfeito. Quando a gente fala de temperamentos, principalmente o pessoal que é melancólico, que é mais perfeccionista, é mais apegado a detalhes, a coisas mais planejadas, muito certinhas, esse pessoal sofre um pouco com a procrastinação. Por quê? Como eles nunca acham que a coisa está do jeito que eles acham perfeito, como eles nunca acham que aquela coisa está pronta de fato, eles ficam empurrando. Aí quando chega em cima da hora, eles não conseguem entregar com qualidade, eles entregam de qualquer jeito, aí aquilo se torna um peso para eles, porque eles estão entregando um negócio de qualquer jeito. Se torna uma sensação de fracasso, né? Exatamente. Para a pessoa. Mas então um dos motivos que pode surgir a procrastinação é o perfeccionismo. O segundo, falta de motivação. Então a pessoa ela precisa ser motivada para ela produzir, para ela encarar. Amor, eu vou ficar mais pertinho de você, que eu tô longe. Desculpa, né, gente? Bom, então a falta de motivação. Então a pessoa ela vai empurrando com a barriga porque ela não se sente motivada. Ela precisa... Sabe a pessoa que é alimentada de motivação? Ela só avança se ela estiver motivada? Isso é uma coisa que eu aprendi bastante com o Gabriel.
E a gente troca muito, né? A gente se complementa muito com as nossas fraquezas e com os nossos pontos fortes. E um ponto forte do Gabriel muito importante, né? Muito admirável que ele tem é a disciplina. Gabriel é um cara disciplinado, cara. Quando ele quer fazer uma coisa, quando ele traça um objetivo, ele vai até o final. E não importa, né, o obstáculo que esteja na frente dele, ele avança. E eu, né, como disse pra vocês, esse defeitinho de fábrica, sou um pouquinho procrastinadora. Então eu vou empurrando. E aí uma vez ele me falou uma coisa que ficou muito gravada também na cabeça. Que a gente não tem que ser motivado. Nós não devemos ser pessoas motivadas. Nós devemos ser pessoas disciplinadas. Tá? Porque pessoas motivadas, a curva, o gráfico de uma pessoa motivada é assim, ó, né? Ele tá motivado, ele tem alguém pra motivar, ele tá assim, não tem ninguém pra motivar, ele cai. Aí depois ele sobe, ele cai. A pessoa disciplinada, ela tem o gráfico assim, ela tem uma constância, ela tem uma entrega, ela tem um compromisso com ela mesma, com as metas que ela traçou para ela mesma. Por exemplo, porque quando você traça você é movido por motivações muito altas, sou movido por motivação, tem que ser motivado. O tamanho da sua motivação vai ser o tamanho da sua decepção. Sim. Não tem jeito. Da mesma forma que a gente fala de elogio. Se você é movido muito por elogio, o elogio das pessoas te faz muito bem, você precisa de um elogio para sobreviver, os elogios que você recebe, você vai receber na mesma proporção e você vai lidar na mesma proporção com as críticas. Isso vai fazer, com o elogio faz bem para você, a crítica vai fazer mal. E assim, você é criticado toda hora. Se você decide se expor na internet, você vai receber críticas toda hora. E vai receber críticas do seu trabalho, em vários lugares. Então assim, se você fica dependendo que as pessoas te motivem, você vai se dar mal. Porque quando você chegar uma decepção, você vai falar, caramba, acabou minha vida. E não é assim. Entendeu? A gente vai receber pedrada, a gente vai receber elogio, mas a gente tem que saber com maturidade receber e seguir a vida de maneira constante. Esse é o equilíbrio da vida, né? Gente, uma outra maneira, uma outra forma ali em que pode surgir a procrastinação. E para quem chegou agora, né, relembrando, a procrastinação é aquela decisão intencional que você tem de adiar as coisas importantes que você precisa fazer em prol de coisas menos importantes, tá? Em prol de distrações, a gente poderia até falar nesse sentido, né? E aí, mais uma forma que ela pode surgir, que essa procrastinação pode surgir, é pelo medo do fracasso. Então, a pessoa, ela deixa de encarar aquilo que ela tem que fazer, porque ela tem medo de fracassar, ela tem medo do que os outros vão dizer, ela tem medo de não entregar à altura, né, daquilo que ela tinha que ter produzido. Então, para não encarar esse medo do resultado, do que há por vir, ela prefere ir empurrando com a barriga, e isso é muito ruim também. As pessoas têm medo de se expor, por exemplo. Às vezes você tem uma habilidade, uma facilidade, um conhecimento e poderia estar aqui na internet ajudando tanta gente, e você, por medo de receber crítica, por medo de fracassar, você não se expõe. Cara, isso é tão importante. Eu tava conversando com a Thaís hoje sobre isso. A gente colocou o histórico do Gustavo lá. Se você não viu, vê lá no Stories. Tá lá no nosso Stories de hoje. O histórico de como a gente descobriu que ele precisava colocar óculos e como foi a jornada até ele começar agora na adaptação. Ele ainda está na adaptação da utilização do óculos, né? O tanto de gente que foi tocada por isso e mandou mensagem pra gente: meu, vocês falaram, eu reparei agora no meu filho, meu, eu tô marcando médico pra ele, eu vou levar ele porque eu reparei que ele tem a mesma coisa. Gente, não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas, foram várias pessoas que mandaram. E às vezes você tá calado aí na sua casa, tá deixando a mensagem que tem no seu peito aí, não tá falando, chama, né? Não tá expondo, Abafada. porque você tá com medo de fracassar. Ai, o que vão falar de mim? Para com isso, meu. Tem gente precisando da sua palavra, precisando do seu conselho. Do seu posicionamento, do seu sim. É isso, você precisa avançar, você precisa ajudar pessoas, isso é o que nos motiva aqui, entende? Então a gente não pode ter esse medo, porque esse medo nos paralisa e faz a gente se tornar uma pessoa pior. Tem muita gente que sabe o que queima no coração, tem muita gente que sabe qual é o seu propósito, tem muita gente que sabe ali, que já recebeu uma missão de Deus, por exemplo, e a pessoa vai empurrando com a barriga. Ela vai falar: não, gente, mas deixa lá, não sou muito de rede social, ou então não sou muito de me expor, eu não sou muito de falar, sou mais reservada. Mas se você acha, né, se você entende que você tem uma missão, você não pode mais procrastinar. Você precisa encarar o que você tem que fazer. Sobre isso da internet, a gente, quando começou, a gente passou por 3 fases, né? A gente sempre fala isso para as pessoas que querem começar um trabalho. Qual que é? A primeira fase, as pessoas falam assim: nossa, que blogueirinho. Blogueirinho, hein? Nossa, tá achando que é o que para começar na internet? Primeiro é a fase da crítica.
Depois é a fase da raiva. Você pensa que você é quem para estar falando para mim o que você está falando aí? Quem você pensa que você sabe do que para estar falando para mim? É a segunda fase da raiva. E a terceira fase é a fase assim, meu, como que vocês conseguiram fazer isso? Meu, o que vocês falam nos ajuda muito. O que você fez? Como que você fez isso? É a fase da admiração. Mas então, é uma caminhada, Mas né? é uma caminhada, então fique tranquilo. Se chegar pra você e começar a te criticar, falando que você é isso e aquilo, não liga. E Tá no daqui a caminho pouco- certo, você tá no caminho certo. E daqui a pouco essas pessoas vão estar atrás de você aí, te É elogiando e te agradecendo, tá bom? Gente, e o último motivo que a gente quer falar aqui de como pode surgir a procrastinação também pela falta de organização. Eu diria até que principalmente Sim. pela falta de organização. Porque quando você é uma pessoa desorganizada, você tende a abraçar mais coisas do que aquilo que você consegue fazer. Naturalmente, o que é mais importante, o que é mais complexo, você vai empurrando com a barriga, né? Você vai deixando para depois e você vai se distraindo com outras coisas. O Gabriel falou de temperamento, né? O temperamento sanguíneo é um temperamento muito intenso, né? Um temperamento muito de relacionamento. E aí o que acontece? Ele acaba se distraindo. É um temperamento sonhador, é o temperamento que ele tá lá otimista, quer ajudar todo mundo. Ele ajuda todo mundo, menos ele mesmo. Né? Então ele vai fazendo as missões, e eu sou fera nisso, hein? Tô lá fazendo uma missão importantíssima no trabalho, aí liga alguém e fala, oh, podia me ajudar? Claro, para o que eu tô fazendo e vou ajudar a pessoa. Aí alguém manda mensagem, olha, você podia ver um negócio pra mim? Claro, aí eu ajudo a pessoa. E eu vou deixando a emoção me consumir, porque eu vou deixando o meu prazo acabando pra eu terminar minha missão e eu vou deixando lá pro final da lista. Isso não é saudável, tá? Eu tô compartilhando com vocês, porque para vocês entenderem que nós também somos humanos e também passamos, né, por essas questões, mas a diferença é que nós temos absorvido esse conteúdo, a gente tem absorvido o conhecimento e a gente tem lutado contra isso que é, no meu caso, contra a minha natureza. Então, a todo momento eu vou criando estratégia para tentar mudar essa realidade e nós vamos passar essas estratégias para vocês também. É isso aí. Então, como a gente pode vencer? Como a gente pode vencer, então, a procrastinação? Tem uma técnica na neurociência que fala que é a técnica de Pomodoro. Você primeiro precisa dividir por listas, né? Fazer listas, dividir por blocos. E o que ela fala? Quando você for fazer alguma atividade, separe por tempos, bloco de tempos. Então, assim, uma dica, né? A neurociência explica. Chama técnica de Pomodoro. Vocês podem até pesquisar depois. Você faz a atividade que você precisa fazer por 25 minutos. E depois de completado 25 minutos, você dá um intervalo de 5 minutos. E quando você conseguir completar totalmente essa tarefa, você se recompensa. Como que eu me recompenso? Come um chocolate. Pode comer um chocolate, pode tomar um suco, pode dar uma descansada. Você se premia com isso. Pode olhar o Instagram. E aí você vai conseguindo resolver tarefas grandes, só que seccionadas em blocos. E fica mais leve para você. Essa é a primeira dica para você, viu, procrastinador? É uma palavra... É uma palavra pesada, né? Difícil. Mas é isso aí. A segunda, então, lista de tarefas, extremamente importante e muito boa, muito fácil, gente. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco, amanhã, a Thaís, que falou que tem dificuldade com isso, tem uma série de atividades para fazer. Você vai lá, já lista hoje à noite o que você tem para fazer amanhã. Então amanhã eu tenho que levar as crianças na escola, amanhã eu tenho que dar remédio para elas, amanhã eu tenho que abastecer o carro. Eu listo o que eu preciso fazer. Amanhã, quando chegar no meu dia amanhã, eu só pego a lista e cumpro aquelas tarefas. Eu ponho aquilo como prioridade na minha vida, que eu tenho que fazer aquilo. Pessoal, não adianta fazer lista e não olhar, tá? É igual você comprar agenda, escrever um monte de coisa e não olhar no dia da agenda o que você tem que fazer. Então é um hábito que você tem que criar, de você não só listar, mas de você seguir essa lista, de você, né, fazer o check ali na lista. E uma coisa interessante sobre essa questão da lista é você realmente entender qual que também é a complexidade das coisas que você precisa fazer. Sim. Às vezes você tem que mandar um e-mail, fazer uma ligação, fazer um documento muito complexo. Então, se você começar pelo documento muito complexo, você deixa aquelas outras duas missões que são bem rapidinhas pro final da fila, às vezes até esquece de fazer ou não dá tempo de fazer aquela. Então, às vezes comece por algumas missões mais curtas, divide o seu tempo lá, as 2 primeiras horas do dia eu vou fazer essas missões que são mais curtas. Depois eu encaro esse monstro aí que eu sei que eu vou perder horas, né, para resolver essa questão. Então, também é uma forma de você conduzir, né, a execução da lista que você preparou. Tem uma outra dica aqui que é descobrir o que te motiva.
Então você descobre aquilo que te motiva, você fala assim, caramba, meu, eu quero resolver, eu quero ver aquele filme com a Thaís hoje à noite. Então isso me motiva. Então, mas para eu conseguir ver o filme com ela hoje à noite, eu tenho que resolver todas essas pendências. Então, eu vou resolver as pendências, eu tenho que resolver isso para à noite eu poder ter um tempo com ela. Então, beleza, isso me motiva, então eu vou me esforçar para isso. A grande sacada, pessoal, é vocês conseguirem fazer uma autoanálise e saber o que é mais fácil para vocês. Por exemplo, a Thaís falou agora de começar pelas atividades mais fáceis e depois as mais complexas. Tem gente que é o contrário, prefere já começar já na pancadaria, nas atividades mais complexas e deixar as mais tranquilas para depois. Vai depender de você. Então, assim, você vai adaptando, entendeu? A grande sacada é essa, você fazer esse autoconhecimento. De tudo isso que nós vimos... Tem um que eu quero falar aqui, sim, ó. Qual que você quer falar? Esse daqui, ó. Pode falar, por favor. É porque essa daqui, gente, eu já falei, tô falando com autoridade, né? Por alguém que passa por isso. Livre-se das distrações. Livre-se das distrações, gente. Então, o procrastinador, aquelas pessoas que têm o costume, que têm a essência, que têm a natureza de empurrar as coisas com a barriga, as coisas que precisam ser feitas e são importantes, essas pessoas precisam se livrar das distrações. Tem uma amiga minha, tem conversado bastante comigo sobre esse assunto, e ela usa o termo roubadores do tempo. Ela falou assim, larga a mão, tipo, diga não aos roubadores do tempo. Porque os roubadores do tempo pode ser o seu celular, o seu Instagram, que você sabe que tem que fazer alguma coisa importante e você fica lá, conversando com as pessoas, vendo videozinho, né? Aí depois você vai lá e sabe que tem que fazer uma missão importante e aí você se distrai também, olhando, às vezes se distrai até com coisa da natureza, olha lá o passarinho, olha o carro passando na rua. Gente, mas o principal são aquelas coisas que têm tomado seu tempo. Até tem uns aplicativos que, até o próprio iPhone mesmo, eu acho que ele mede... ele mensura qual a quantidade de tempo que você fica, por exemplo, nas redes sociais, né? O Android também. Hoje todos os celulares têm essa facilidade. Então, celular certamente é um roubador do tempo, né? E tantos outros que podem estar te distraindo daquilo que é o seu foco. E no casamento, como que isso reflete no casamento? Diretamente, né? De maneira negativa. Quando você é uma pessoa procrastinadora, tarefas do dia a dia, você começa a empurrar. E aí vai começar a faltar na sua casa em algum momento, né? Vai começar a faltar, eu preciso limpar aquele banheiro ali. Putz, mas hoje não vou fazer não, faço amanhã. Aí amanhã, não, faço depois de amanhã. E você vai empurrando. Preciso ir ao mercado. Preciso ir ao mercado. Então as tarefas ordinárias de cada dia, você vai empurrando. Só que daqui a pouco vira um caos a sua vida, porque vai começar a gerar conflito dentro da sua casa. A desorganização gera o conflito. Gente. Eu preciso dar remédio para as crianças. Não, então eu dou mais tarde, eu vou dar mais tarde. Só que aí chega mais tarde, as crianças estão chatas porque chegaram cansadas. Aí tem que pôr para dormir, aí não quer tomar remédio. Aí você, não, hoje eu não dou remédio, amanhã eu dou remédio. Então assim, são coisas que... Preciso levar um médico, né? Às vezes fala, preciso marcar uma consulta. A gente tava falando agora aqui do oftalmo, né? Pra criança. Isso. É verdade, a gente precisa marcar uma consulta que eu tô vendo mesmo que meu filho tá com desvio no olho lá. Eu tô vendo. Não, mas depois a gente marca. Aí você vai colocando outras coisas que são menos importantes na frente e você não encara aquilo que precisa ser encarado. E aí o Gabriel falou, isso traz reflexos no relacionamento, com gente. Certeza. Isso traz reflexos no casamento, principalmente porque nós estamos falando de dois temperamentos, na maioria das vezes, dois temperamentos distintos, tá? Duas pessoas diferentes que têm temperamentos, tá? Que tem traços ali um traço da personalidade, né? Traço comportamental, padrões de comportamento esperados diferentes. Então, nosso exemplo aqui, para poder clarificar para vocês, Gabriel é extremamente planejado e organizado. Eu luto contra uma desorganização e uma procrastinação natural que eu tenho. Minha mente é muito organizada, mas na hora de executar, né, eu luto bastante. Como eu disse, já melhorei muito, porque eu tenho a consciência hoje de que esse é um traço natural meu e que eu preciso combater. Então eu já criei várias estratégias, vários hábitos, várias mudanças de hábitos para conseguir me centrar. Mas nesse caso aqui, que um é mais desorganizado e um é mais organizado, se você vai procrastinando as coisas dentro da sua casa, você vai levando o seu marido, a sua esposa, ao limite, porque ele está inserido no caos e para ele estar no caos desestabiliza ele, porque ele é planejado, ele é organizado. Ver a sua desorganização consome o coração dele, traz estresse, traz angústia e isso reflete
na vida 2. Isso reflete na organização de vocês. Então isso é muito sério, é muito grave. Os seus filhos se prejudicam, porque se você é desorganizado, se você é procrastinador, se você vai empurrando coisas importantes com a barriga, a sua família perece, a sua família ela acaba sentindo falta daquilo, né? Ela acaba se deparando mesmo com algumas dificuldades porque você não fez o que tinha que ser feito. É isso aí. E é isso, gente. Acho que por hoje é só. Fiquem então aí com Deus. Prestem atenção. Se não conseguiu acompanhar a live toda, a gente vai deixar gravada lá. Volta. Veja de novo, volta. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Usem aí o direct, as caixinhas, e a gente vai responder vocês com todo carinho. É isso, gente. São 20 minutinhos, é a pílula do dia para que vocês possam refletir sobre alguns assuntos, sobre alguns temas. Às vezes não é você que passa por aquela dificuldade relacionada àquele tema, mas o conhecimento sempre agrega. E muitas vezes você vai ter a oportunidade de ajudar algum amigo, alguma amiga procrastinadora. Tá bom, então, gente? Um grande beijo em todos. Até amanhã. Amanhã, 21h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.